caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma edição da Telebomba, de Bomba na História, esse Task Force da Sabedoria Histórico-Cultural. Em primeiro lugar, esperamos que o confinamento esteja a correr bem e que todos os nossos fãs se encontrem em perfeita saúde. Sabemos que não está a ser fácil e é por isso mesmo que aqui estamos, para animar estes tempos difíceis e desconcertantes. Hoje continuaremos a desenvolver o tema A Cultura da Gar e vamos dar um especial destaque à Gar enquanto espaço de confluências e de divulgação, o indivíduo e a natureza, assim como destacaremos personalidades e acontecimentos da época. Fique connosco, caro teleouvinte, que nós ficamos consigo. Telebomba no ar, bombemos juntos! Os caminhos de ferro foram um dos fatores mais importantes para as aceleradas mudanças ocorridas nas sociedades europeias do século XIX, nos seus mais diversos aspectos e setores. Ligando as principais cidades ou centros fabris e industriais, as redes ferroviárias facilitaram definitivamente as comunicações e encurtaram distâncias ao reduzir os tempos de viagem. Tanto o transporte de matérias-primas para as fábricas, como de bens e produtos para os grandes centros de consumo, ou, evidentemente, o transporte de pessoas, passam agora a ser assegurados pelo comboio, que se transforma assim na via de comunicação terrestre privilegiada ao longo de todo o século e um agente de mudança da imagem dos campos e das cidades. A Gar surge então como um dos polos de dinamização urbana mais animado e, de certo modo, mais importante do ponto de vista cultural, constituindo um autêntico ponto aglutinador de ideias, de experiências e de trocas. Aqui se cruzam pessoas em trânsito com outras em esperas e despedidas, num permanente movimento e burburinho que se mistura com a fuligem e o fumo intensos libertados pelas máquinas e com o ruído ritmado das batidas dos pistões. Quer a saída de uma composição, quer a sua entrada vitoriosa na nave de uma Gar, entre fortes explosões de fumo e batidas cadenciadas da sua máquina, eram sempre momentos mágicos de grande agitação e autêntica festa, com as multidões eufóricas a aplaudir e a acenar a quem chegava ou partia. O prodígio da tecnologia, da indústria e da modernidade encontrava-se também simbolicamente representado na Gar. Aqui se refletia aquela que era a grande via do progresso da humanidade, da invenção e da capacidade do homem em tornar o sonho realidade. Aqui se demonstrava o triunfo da industrialização e a afirmação de uma sociedade eminentemente urbana, cosmopolita e liberal. No século XIX, as Gares eram autênticos palácios da modernidade, nas quais o comboio, o deus da vida moderna, era venerado. Estas catedrais da contemporaneidade representavam os avanços do progresso e da tecnologia da civilização ocidental, como esta estação de King's Cross que estamos a ver. A Gar é, por isso, a prova viva da consolidação do papel da cidade, convertida em centro das novas realidades económicas, políticas, sociais e culturais, consagrando definitivamente a acessão do termo civilização, de cives, cidadão.
Assim, civilização não se referia apenas ao progresso, como também a todas as novidades e modas que a cidade proporcionava. Formas de vestir, costumes, imprensa, lojas e cafés, mobiliário e decoração, entre outros. Tudo isto Agar sintetiza. Lugar de confluências de viajantes e aventureiros, de homens de negócios e industriais, de gente oriunda de longe, à procura da sua sorte. Agar é então um autêntico espelho desta sociedade, refletindo todas as suas ambiguidades, contradições e vicissitudes. A imagem que estamos a ver é o lobby, o átrio vestíbulo da estação de Euston, onde está patente o ambiente de conforto, bem-estar e elegância que se atribuíam às salas de espera das GARs. Como se de um templo à indústria e ao progresso se tratasse, também a sua construção deverá materializar todo o sentido de modernidade da civilização. Aqui serão aplicados os mais recentes processos construtivos, as estruturas metálicas e os novos materiais produzidos industrialmente, o ferro e o vidro. Da mesma forma, aqui se assistirá à proeminência de uma nova classe de técnicos, os engenheiros, mais habilitados a aplicar não só os saberes técnicos e científicos acerca dos novos sistemas estruturais, como também a introduzir uma visão pragmática e racional sobre as formas e os processos de construção. A imagem que estamos a ver é o interior da estação de St. Pancras, em Londres, e, a título de curiosidade, deixamos dois links muito interessantes sobre a evolução histórica e construtiva deste edifício, com fotografias que vão desde o início da sua construção até à atualidade. Uma das consequências mais nefastas da Revolução Industrial na sua primeira fase foi a desertificação dos campos e o crescimento desregrado dos aglomerados urbanos. A acentuada migração de população rural para as cidades, onde se encontravam os centros industriais, provocou o aparecimento de bairros operários, sem infraestruturas nem condições mínimas de habitabilidade. Enquanto arquitetos e urbanistas não conseguiam responder a estas solicitações, famílias numerosas acumulavam-se frequentemente em pequenos compartimentos, sem aquecimento, sem água e sem esgotos. Vários setores mais esclarecidos da sociedade, da filosofia e arte, contestavam o elevado preço a pagar por estas populações miseráveis em troca do tão enaltecido progresso científico e tecnológico da civilização. No momento em que este modelo de desenvolvimento parece esgotar-se nas suas próprias contradições, a industrialização e o capitalismo surgem como responsáveis de todas as injustiças e males da sociedade. Como resposta possível a esta crise, um movimento de regresso à natureza desperta no seio do romantismo, estendendo-se ao longo do período de 800, com contaminações diversas nas artes e na cultura em geral. São não só os cientistas a preocuparem-se em sistematizar todo o conhecimento acerca do meio natural, como também os intelectuais, os filósofos e os artistas a procurarem a natureza, ora como refúgio para as suas reflexões, ora como motivo de inspiração para os seus trabalhos. Uma relação reforçada entre o indivíduo e a natureza nasce assim como uma inevitabilidade deste processo histórico.
A afirmação da liberdade individual, a defesa dos sentimentos e do exercício da plena imaginação levaram os românticos a rejeitar aquela que consideravam ser a vida estéril a que a sociedade industrial e burguesa tinha conduzido o homem. Daí que no ideário romântico a natureza e a paisagem fossem elevados a géneros nobres da pintura e dos temas que melhor serviram os objetivos do seu programa. Contra a monotonia da existência cotidiana, a natureza apresentava-se como uma fonte de inspiração inesgotável para a criação de universos imaginários, patéticos, sublimes. Mais do que informar acerca de um lugar ou registar simplesmente o mundo físico exterior, a natureza devia produzir emoções, exprimir espiritualidade, a sensibilidade e a intimidade do artista. Por outro lado, era nos meios rurais, alegadamente ainda não corrompidos pelas conquistas da civilização moderna, que os românticos encontraram as mais profundas e genuínas raízes da cultura e da sua identidade nacional. Afetados por tudo o que fosse natural, pitoresco ou sublime, os românticos encontraram nos cenários naturais motivos suficientes para desenvolver a imaginação, a fantasia e o mistério. Na tradição dos mestres holandeses da paisagem, Constable transformou a paisagem num cenário idílico, sem referências históricas nem literárias, como esta imagem que estamos a ver. Esta era uma tendência que haveria de perdurar ao longo do século, registando a sua continuidade no naturalismo. Evadindo-se da realidade urbana e de tudo o que lhe estava associado, os artistas continuaram a refugiar-se na natureza para a concretização dos seus programas artísticos, como foi o caso exemplar do grupo de Barbizon, na floresta de Fontainebleau, em Paris, que, por volta de 1846, procurou um contacto próximo da natureza para partilhar diretamente as suas manifestações e observar os seus mais ínfimos detalhes numa pintura de ar livre. Os movimentos revolucionários nacionalistas que despontaram por toda a Europa lutando pela independência e identidade nacional, num período conhecido por Primavera das Nações, foram acompanhados por uma intensa crítica social e política que está na base das teses do chamado socialismo utópico. Motivadas pela condição de vida miserável dos trabalhadores nas unidades industriais e nos bairros operários, surgiram as primeiras teorias de doutrina política socialista, cujo programa era reformar a sociedade económica para corrigir as injustiças sociais provocadas pelo capitalismo. Também caracterizado por socialismo romântico, numa referência cultural à época em que se definiu, os seus mentores partem dos ideais iluministas inscritos na Revolução Francesa para fundamentar a sua crítica à sociedade industrial e capitalista e propor uma nova sociedade idealizada, sem conflitos, sem injustiças e sem desigualdades sociais. Uma das figuras mais destacadas foi o pensador francês Claude-Henri de Saint-Simon, considerado o fundador do socialismo. Nos seus numerosos escritos, preconizou uma nova religião fundada na ciência, que devia reger
uma sociedade sem classes. Já na linha idealista de Rousseau, Charles Fourier propôs uma sociedade organizada em falangstérios, uma estrutura urbana fundada numa organização comunitária livre, fraterna e igualitária. É inspirado no falanstério de Fourier que o industrial Godin construiu o familistério que estamos a ver para os seus operários e as respectivas famílias que aí viviam em regime de autogestão. Em Inglaterra, estas ideias foram seguidas por Robert Owen, um dos mais importantes socialistas utópicos. Aplicando a teoria à prática, Owen instalou em New Lanark, na Escócia, uma comunidade operária no centro de uma fábrica de fiação que, em regime de autogestão, devia promover a organização de serviços comunitários de educação, saúde e assistência social. Um dos paladinos da democracia e da liberdade, Alexis de Tocqueville, escrevia em 1835 acerca da situação nas fábricas de Manchester. E passamos a citar: "Deste imundo cano de esgoto corre ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e o seu maior embrutecimento. Aqui a civilização elabora os seus milagres, enquanto o homem civilizado se transforma quase num selvagem." Nascido numa família vinculada ao antigo regime, foi obrigado a deixar França. A sua obra clássica, A Democracia na América, resultou da sua permanência nos Estados Unidos da América, onde estudou o seu sistema político. Uma década depois, Karl Marx considerou que a mudança histórica que ele preconizava se encontrava no próprio sistema de produção industrial. Com o seu assistente Friedrich Engels, Marx escreveu o Manifesto Comunista, um panfleto que adquiriu nas décadas seguintes o estatuto de texto sagrado para os partidários da Revolução do Proletariado. Já o primeiro livro de Engels, A Condição da Classe Operária em Inglaterra, questionou a melhoria das condições de vida nesses aglomerados urbanos. Não deixa de ser curioso que as soluções para o problema fossem fundadas na crença do poder regenerativo da natureza, uma convicção que inspirou muitos românticos, poetas e artistas a procurarem a natureza como refúgio e inspiração. Uma das personalidades revolucionárias deste período foi o engenheiro Gustave Eiffel. Gustavo Eiffel nasceu em Dijon, capital da Borgonha, a 15 de dezembro de 1832, onde fez os seus estudos iniciais. Em 1850 deu entrada no Instituto de Santa Bárbara, em Paris, ingressando depois na Escola Central de Artes e Manufaturas, onde obteve o diploma em Engenharia Química. Preparado para suceder ao seu tio Mollerat na direção da sua fábrica, um desentendimento familiar obrigou-o a mudar de planos. Assim, entrou numa empresa de construções metálicas dirigida por Charles Nepveu, onde se distinguiu desde logo na obra da Ponte de Bordeaux. Adquirindo experiência técnica nas construções metálicas e nas fundações em rios, Eiffel acabou por fundar a sua própria empresa em Levallois-Perret, desenvolvendo, a partir de então, uma das obras mais notáveis no campo da chamada arquitetura do ferro. Num dos seus primeiros trabalhos,
o viaduto Rosat-sur-la-Siole de 1869, Eiffel inventou novos sistemas de distribuição de cargas e um desenho dos arcos metálicos que permitia vencer grandes vãos. Um método que teve a sua primeira grande aplicação na ponte de Dona Maria I, no Porto, em 1877, que uniu as duas margens do Rio Douro, a 160 metros de distância e a uma altura de 61 metros, uma das maiores da época em toda a Europa. Executou ainda em Portugal a ponte de Viana do Castelo, em 1878, antes de conceber a estrutura interior da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, a colossal escultura simbolizando a liberdade iluminando o mundo de Frederic Bartholdi, oferecida pelo povo francês ao povo americano. Depois desta obra emblemática que o notabilizou, Eiffel evidenciou todas as suas capacidades técnicas e inovadora no domínio das estruturas metálicas, em obras como a ponte Roitier de Saint-André de Cubzac, em Gironde, e a ponte de Garabit, em Cantal, onde venceu um vão com 165 metros de comprimento e 122 metros de altura, o que constituiu uma das suas obras mais audazes. E também a cúpula do Observatório de Nice, em 1886, numa obra de Charles Garnier. Todavia, a sua obra mais emblemática seria a Torre Eiffel, construída para a Exposição Universal de Paris de 1889 por ocasião do primeiro centenário da Revolução Francesa. Enquadrada no Champ de Mars, os apoios da base em pedra foram criados pelo arquiteto Stéphane Sauvetre, enquanto a própria fábrica da Eiffel forneceu as 12.000 peças que chegaram à obra rigorosamente preparadas para a montagem. Cerca de 250 operários formaram a equipa que ergueu em 26 meses a torre mais conhecida do mundo, com 325 metros de altura. Num relatório de 1891, Alfred Picard referia: no espírito de Gustave Eiffel, esta obra colossal devia constituir uma brilhante manifestação do poderio industrial francês, atestar os imensos progressos realizados na arte das construções metálicas, celebrar o desenvolvimento extraordinário do gênio humano ao longo do século e, claro está, acolher numerosos visitantes. Para além de se ter convertido numa obra-prima da arquitetura do ferro, a Torre Eiffel constituiu o paradigma da cultura do século XIX, patente na leveza, na transparência e na elegância das construções em ferro e vidro. Decorrendo da Revolução Industrial e da Revolução das Vias Férreas, a obra de Eiffel representa a modernidade triunfante através dos novos materiais, das novas tecnologias e dos novos processos construtivos. Talvez o acontecimento mais marcante desta época foi a primeira Exposição Universal, em Londres, no ano de 1851. Um autêntico momento de apologia da máquina, do ferro e das novas tecnologias. O desenvolvimento dos caminhos de ferro, verificado ao longo do século XIX, constituiu o grande impulso para todo o tipo de construções metálicas, gares, pontes, viadutos, resultantes das novas conquistas tecnológicas,
dos novos materiais e dos novos processos construtivos. Mas uma sociedade em franca expansão industrial, económica e tecnológica precisava de um grande evento para mostrar ao mundo os triunfos da modernidade. Patrocinada pelo príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, Henry Cole e Francis Henry, entre outros, coube à Inglaterra organizar a primeira Exposição Universal de Londres em 1851, dando início às Exposições Universais que, doravante, ocorriam periodicamente, promovidas pelos países industrializados, com o pretexto de divulgar as mais recentes inovações e conquistas no âmbito científico e tecnológico, e mais tarde, também cultural e artístico. Com esta primeira exposição universal, tornava-se evidente a intenção da Grã-Bretanha em afirmar o seu papel pioneiro na Revolução Industrial. Para o projeto das instalações da Grande Exposição, foi chamado o arquiteto Joseph Paxton, que criou um edifício que marcou uma nova era da arquitetura. Tirando partido da experiência acumulada na construção de grandes estruturas metálicas em estações ferroviárias, pontes, estruturas, mercados, Paxton concebeu uma enorme nave numa estrutura em ferro e vidro, naquela que, a partir de então, seria designado por Palácio de Cristal. Na verdade, este edifício, com uma capacidade superior a 92 mil metros quadrados, não era mais do que uma gigantesca estufa em ferro e vidro, criando um espaço amplo e translúcido que surpreendeu a sociedade da época. Estes amplos pavilhões cobertos de ferro e vidro adquiriram um caráter monumental, constituindo verdadeiras demonstrações de potencial industrial, do progresso tecnológico, do arrojo técnico e da inovação científica, convertendo-se nas catedrais da sociedade industrial. Durante os 6 meses que durou a grande exposição, estiveram representados mais de 13 mil expositores provenientes de todo o mundo, que receberam a visita de mais de 6 milhões de pessoas, correspondendo na época a 1/3 da população da Grã-Bretanha. O Palácio de Cristal foi considerado um enorme sucesso, uma maravilha arquitetónica e um triunfo da engenharia e da indústria. No fundo, tratava-se também de uma autêntica apologia da máquina, motor do desenvolvimento e do progresso, e da indústria que produzia igualmente os novos sistemas de pré-fabricação e de estandardização de elementos construtivos, fabricados em série, que permitiam maior rapidez na construção e uma franca economia de meios. Mais tarde, o edifício foi desmontado e reconstruído em Sedan, a sul de Londres, até ser destruído por um incêndio em 1936. Todavia, as exposições universais continuaram a realizar-se nos países industrializados, constituindo importantes momentos de afirmação do progresso e da modernidade, bem como da audácia dos novos criadores, os engenheiros. Adquirindo uma formação tecnicamente adequada à nova problemática da arquitetura do ferro, foram os engenheiros os mais habilitados a responder com eficácia às novas solicitações da sociedade industrial, substituindo neste sentido os arquitetos, dependentes da tradição académica, nas inovações arquitetónicas deste período.
E foi assim, cartela ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão com progresso, com arrojo, com vivacidade, com inovação, com revolução ao nível da construção e tudo acabado em ão. Próxima emissão, mais um ão, falaremos agora sim de romantismo, o passado enquanto refúgio, e falaremos sobretudo de pintura. Até lá, cartela ouvinte, fique connosco no sítio do costume, veja ou reveja-nos no canal do youtuber Bomba na História, lá estão as emissões todas. E não se esqueça também, associe-se a este movimento extraordinário que é #Eu aprendi com a Bomba. Foi um gosto, cartela ouvinte, fique bem, proteja-se, Telebomba! Bombemos juntos!